No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 6, encontramos uma palavra a respeito da cura que Jesus efetuou de um homem que tinha a mão direita ressequida. Antes de nós lermos o texto, vamos meditar que a mão direita representa o poder e a força. Sem a mão direita, que é a mão mais usada pelo homem, nós ficamos com um grande defeito em nossa obra, em nossa capacidade, em nosso serviço. Jesus está se referindo, através dos seus sinais, às coisas espirituais. Portanto, um homem de mão ressequida representa alguém que está morto para a obra, está morto para as coisas espirituais, está seco espiritualmente e não pode trabalhar ou servir a Deus. Portanto, vamos ver o sinal e depois vamos meditar no seu profundo significado. Capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Com este sinal, ao invés de haver conversão dos religiosos, houve furor. Veja que um sinal de Cristo pode provocar tanto uma conversão quanto pode provocar o endurecimento do coração. Veja o significado espiritual deste sinal. A mão ressequida representa uma vida espiritual seca e que não pode se mover pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus vem, pela voz de Jesus Cristo, pois a voz de Jesus e sua palavra é a voz de Deus, é a voz do Espírito. Somente esta voz pode produzir vida, pode curar e dar vida ao que está morto, ao que está ressecado, ao que está seco. Vamos acompanhar no livro de Ezequiel este mesmo sinal que nos é dado e este ensinamento com a própria palavra revelada pelo Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler apenas os versículos de 4 a 6. Diz assim: Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, o que Deus opera aqui no livro de Ezequiel, com a nação de Israel, é o que Jesus opera conosco. A igreja é o novo Israel de Deus.
Todos nós estávamos mortos em pecados e delitos, e como que a nossa mão direita estava ressequida. O que precisamos? Ouvir a voz. Aquele homem, primeiramente, ele ficou de pé. Aqui diz que farei entrar o Espírito em vós. Ficar de pé tem um simbolismo espiritual muito forte. Estar de pé significa que o Espírito entrou em nós. Alguém que está deitado significa que está fora da vida, fora do serviço espiritual. Quando nos colocamos de pé, estamos prontos para operar, para trabalhar espiritualmente. Note que ele diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Jesus disse ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Assim que Jesus o chama, ele ouviu a palavra e ele a obedeceu. Ele veio, ele se levantou, ele ouviu a voz do Espírito. Aqui diz que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Portanto, a vida depende do que Deus faz. Ali dependeu do que Jesus fez. A obra que Jesus fez foi dar vida àquele homem, curando aquilo que estava seco. Todos nós precisamos desta cura. E como é feita esta cura? O versículo 5 explica: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Portanto, o Espírito entrou no braço daquele homem, curando-o. Isto tem um significado. Nós, quando ouvimos a voz de Jesus e o obedecemos, nós podemos ser movidos pela sua palavra. Então, somos curados. Então, é revelado nos versículos 5 e 6 como opera a nossa cura espiritual. Podemos concluir que, na realidade, isto não pode ser percebido pelos religiosos, por aqueles que tomam as coisas de Deus segundo a carne. Isto só pode ser percebido por aqueles que têm discernimento espiritual, aquelas pessoas em que o Espírito entrou nelas. Aquele homem sabia o que estava acontecendo. Ele ouviu a voz do Mestre e sujeitou a ele. E ele sujeitou-se a Jesus Cristo diante de toda a oposição de todos aqueles que eram contrários. Jesus pergunta: o que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Note que Jesus também revela salvar a vida ou deixá-la perecer. Isto é também ter salvação. A nossa salvação vem por meio de ouvir a voz do Senhor. Então, saímos do deserto. É por isso que o Evangelho começa sendo pregado no deserto, num lugar sem vida, num lugar seco. Assim, a nossa mão ressequida é curada. Então, é a nossa mão direita. É a mão na qual nós temos força. Precisamos da mão direita. A mão direita espiritual, para falarmos pelo poder do Espírito Santo. Lembre sempre que o braço e a mão representam a palavra. Representa aquilo que toca o Espírito. Podemos tocar o corpo com as mãos, mas o Espírito é tocado pela palavra. Louvamos o nome de Jesus Cristo, aquele que nos curou da nossa sequidão. Agora, temos capacidade de nos mover por meio do seu Espírito, porque o seu Espírito entrou em nós e produziu vida. Louvado seja Jesus. Amém.